Eu moro, né, na zona norte da cidade, eles me deram um presentinho Parelheiros, era 3 horas da minha casa, de carro. Cara, eu fui pra lá, parecia que eu tinha tido uma sentença de morte, cara. Minha família desestabilizou. E quando eu cheguei lá, pensa num lugar carente em São Paulo. Só comunidade carente, muita área violenta, tem reserva indígena. É o fim da Zona Sul de São Paulo. Só que eu trabalhei com os caras ferradão. Eu peguei lá o Madia comandando o batalhão, o Major Rezende, que hoje está no Ministério Público, e uma tropa, cara, que todo lugar que é muito carente, todo mundo se ajuda e o pouco que você faz te dá uma satisfação, cara. A comunidade de bem torce pela polícia. E aí eu comecei, mesmo com essa dificuldade da distância e sofrimento, a fazer grandes amigos e me sentir bem. Quando eu vi, já tinha passado 3 anos e meio no fundão. E peguei uma fase embaçada lá, cara. Dos caras atravessar ônibus na Senador Teotônio lá, fazer caixa eletrônica e sustentava de fuzil nas viaturas da gente, negócio feio. Mas eu já estava ambientado. Com 3 anos e meio, um amigo conseguiu ser promovido e falou: Ô irmão, agora eu tô com dó de você, quer voltar para perto da sua casa? Eu achei que ele fosse chegar para mim, cara, eu nunca falei isso, mas eu vou falar aqui, Dantes. Eu achei que ele fosse chegar para mim e falar: ó, depois de tudo que você fez na rota, no choque, o tanto que a tropa te admira, não tá certo você ficar jogado em qualquer unidade. Vamos voltar pro choque, porque ele virou pica das galáxias, né? Ele falou assim: ah, cara, eu tô com dozinho de você, que você tá andando muito de carro, 3 horas para ir, 3 para voltar. Vou te ajudar, vou te mandar lá pra periferia da Zona Norte. 18. Aí eu fui pro 18. Ó, mano, pensa num batalhão que eu gosto, cara. Eu tenho uma fatia grande do meu coração no 18º Batalhão. O 18º Batalhão é um celeiro de tropa, igual o 12, o segundo, para a rota. É cultural lá em São Paulo de policiais do 18 quererem ir para a rota. O 18 pegou sempre uma área muito carrego da Zona Norte, então toda hora tinha ocorrência Porque grave. o 18 ele já vai fundão ali com a Fernão Brasilã, Dias ali, né? Não, não, o Fernão Dias é o quinto. É o É o quinto. quinto. O 18 faz com a Raimundo Pereira de Magalhães, com a Anguera, faz lá o fundão. Brasilândia, Taipas, com Perus. É Hum. uma área, cara. Tem cliente a rodo, cara. Você pode tirar de circulação 10, tem 100 saindo do bueiro. Mano, é um negócio da hora. Da hora, tem cliente. E aí eu fui pro 18. Aí no 18, cara, eu já estava também cansado, falei, eu vou comandar uma companhia. Chega de tático. Foi rota, tático, tor, tal, vou comandar uma companhia. Vou me dedicar ao 01. Tô fazendo média não, cara. Quem carrega a PM nas costas é o 01, né? A gente gosta de valorizar tático, rota, essas coisas, para dar as ocorrências para contar, que é as ocorrências que mais chamam a atenção. É, dois polícias ali sozinhos, Isso, mano. atendendo ocorrência ali. Vai no Charlie 4, o Charlie 4 liga o Charlie 5, um Tudo, Delta 9 tudo, ali, tudo, cara. aí já dá troca de Tudo, tiro, porra toda no tudo. caso de uma briga de casal. O nosso 01, os dois na viatura, cara, são a essência da nossa instituição. E muitas vezes não tem a devida atenção. Alguns caras, não é o todo. Hoje nós já temos uma geração de comandantes que consegue entender isso. Tem um ou outro mongoloide aí que gosta de ficar aterrorizando tropa. Mas boa parte dos nossos comandantes já sabe que o 01 é a essência. E aí, cara, eu do 18º eu acabei me envolvendo numa ocorrência grave, que morreram 5 num mercado, eu estava lá envolvido com tudo isso. Aí me transferiram para o 9º Batalhão, que era uma área mais centralizada da Zona Norte, um pouquinho melhor. Eu fiquei mais 4 anos. Só que, cara, quando eu fui promovido a major, eu falei, agora eu vou, Ramos no cap, né? Agora eu acho que eu vou ficar Tá aturada. bonito, Agora vai ficar aturada. Eu fiquei mó felizão porque eu não achava que eu ia ser promovido. Eles deram um cala-boca para do Zulu que eu estava arrumando com promoção na PM. Me deram um cala-boca. Me deram um cala-boca e eu fui promovido. Mano, eu sou tão Zé Ruela que eu fui promovido no Diário Oficial. O Coronel Iron me ligou e falou assim: Ô irmão, você foi promovido, 6 horas da manhã. Eu falei: ô maldito,
eu tô dormindo, não enche meu saco. Eu não gosto que fique me provocando com isso. Por quê? A minha turma já estava quase toda promovida e eu e mais 30 caras da minha turma, a gente sofreu um estelionato hierárquico e a gente foi arrancado da nossa turma e jogado sem número para baixo. E aí, cara, isso para todos nós foi muito ruim. Acabou com a nossa carreira. E aí eu falava para ele assim, ô Iron, vai pro inferno, eu não gosto dessas brincadeiras, eu já sofro com isso. Desligava na cara O dele. Iron é da sua turma? É, meu compadre, pô. Sou É. padrinho da filha dele, ele tá toda hora comigo. Não tá aqui agora porque tá com a perna bichada. Os outros aí, o senhor sempre fala dele, É, né? é, Aliás, né? Ele que resolvia os B.O., né? Ele, na verdade, é assim, ele foi COIGAT, né, cara? Ele fez os 2 cursos, COIGAT. Ele não tem muitos tijolinhos, não, porque ele não foi rotona, né? Mas negócio de COIGAT, ele é bom. E aí, eu provoco ele, se tivesse aqui, ele já tava me mandando a merda. Mas, se tivesse aqui, eu não zoava. Mas, ele é caveiro e eu sou coveiro. Pô, essa foi boa. Aí o Coronel Iron é parceiro, deve tá acompanhando nós aqui, se ele não estiver dormindo, que ele tá com problema na perna, senão ele tava aqui com a gente. E aí, cara, eu da Zona Norte fui promovido e fui pro Capão Redondo, eles me deram o presente do Capão Redondo. 37. Cara, que lugar, mano. Você olha da janela de Major no 37 para trás, é um paredão assim, numa comunidade, mas está no Rio de Janeiro. Você olha para frente do batalhão, tem uns predinhos também muito bem habitados, vamos dizer assim. Cara, para todo lugar que eu andava, eu cheguei lá, você tem uma ideia, a porta, eu sei que melhorou muito, passaram os oficiais lá que mudaram aquilo, mas quando eu cheguei, cara, a sala dos majores, o banheiro não tinha porta, mano. Onde o Teixeira foi, né? A gente tivemos 2 entrevistados aqui, o Coronel Luquiai, trabalhou lá, comandou lá o 37, e tivemos o capitão aqui também, que ficou de Capitão castigo Teixeira. lá. Então, Bombeiro, aí foi pra lá. bombeiro, se ele foi bombeiro pra lá, ele bombeiro. Foi assustado. Inclusive no primeiro deve ter dia, derrame quando ele chegou. à noite que ele dormiu lá, ele escutou uns Não, tem que barulhos. contar que no dia tinha matado o policial Verdade. na frente do batalhão. Na frente do batalhão. Teve polícia que foi vítima aí. Aí ele foi dormir no alojamento lá, escutou um... Cara, se caiu no chão, rolamento. Eu falei, que porra é essa, cara? Aí ele teve até a imagem dele, um pica-pau batendo no vidro. Ele fazia assim, Aí até ele cair a ficha dele, que é um pica-pau, cara. Eu falei assim, cara, ó, aprendeu muito lá depois. Não, o 37 é uma escola, cara. E isso foi muito engraçado, porque, assim, se o major tem que defecar de porta aberta, imagina o resto. Eu fui tem uma companhia lá que é do 47, que era a terceira, a maior companhia do CPC, tinha 300 e poucos policiais, porque a companhia... Na companhia? Não, pra você ter uma ideia, no 9º batalhão a gente tinha 9 homicídios por ano. No 37 tinha 99. Nossa. O bagulho era louco, velho, louco. Eu cheguei pra trabalhar, tinha a cara com tiro na testa em cima de um carro na rua de trás do batalhão. No dia seguinte, um cara com tiro na cara morto na quadra dos predinhos. Eu falei, porra, mano. Eu me tiro todo dia aqui. Aí deu um tempinho, depois voltou. Um negócio complicado, cara. E aí, depois de ter passado pelo 37 por 2 anos e pouquinho, eu tava tendo um problema com o comando lá. Um cara sem nenhum perfil de polícia, querendo fazer graça pro comando, me zoando. E para eu não acabar com a minha vida, eu procurei um amigo, eu devo muito a ele, que é o Coronel Mauro, e falei para ele, chefe, não tá batendo santo, o cara tá me cutucando toda hora, querendo ver eu explodir. Eu tenho esposa, tenho filho, tenho família. Vai dar merda, né? Não tem como me tirar de lá para qualquer outro lugar, porque ele tá me testando 24 horas o tempo todo, me desmerecendo. Vocês terem uma ideia, os oficiais não podiam falar comigo que eu era o subcomandante. Entendeu? Então era um assédio moral, profissional terrível. E esse Coronel Mauro falou assim, você aceita voltar para a rodoviária comigo? Que eu tô comandante da rodoviária? Eu falei, na hora, chefe. E eu voltei para a rodoviária Major.
E tudo isso foi essa, vamos assim, perseguição um pouco aí velada, foi porque o senhor sempre foi linha de frente? Então, era assim, ó. Eu não sou santo, porque eu não soube ser político dentro da minha instituição. Se você me perguntasse alguma coisa, eu falava o que eu pensava, mesmo sabendo que você não ia gostar de ouvir. E na instituição, na, na esfera de comando, você não pode ser, é, você não pode ser muito verdadeiro nas suas respostas e se expor demais. Por quê? Porque alguns comandantes, eles te perguntam com a decência de querer ouvir uma opinião e depois decidir. Que isso é a esfera de comando. Se eu sou o comandante, eu vou perguntar para vocês dois e eu vou decidir o que eu quiser. Mas eu quero ouvi-los. E se você responder alguma coisa que eu não gosto de ouvir, não posso ficar puto. Por que eu perguntei? Não decide sozinho, não pergunta nada para ninguém. Só que tem muito mimado, muito cara mal educado profissionalmente falando, que ele faz a pergunta só para você bajular. Porque se você não bajular, não for aquilo que ele quer ouvir, ele pega raiva, pega ranço. Na primeira, na segunda, na terceira, no meu caso era na 10ª. Então tem uns caras que passaram a ser meus críticos e inimigos em vários setores, entendeu? Tipo assim, ó, eu tive uma troca de tiro na porta da minha casa. Foram sequestrar minha vizinha, eu tomei um tiro no pé. E troquei tiro com 2 caras. Eu fui apresentado para ser afastado do serviço policial no Copom. Eu cheguei lá, tinha um capitão famosinho de Copom. Ele virou para mim e falou assim: ô recruta, você não aprende, meu? Toda hora você está envolvido. Eu falei: não, a minha diferença com o senhor é que eu não sou omisso. Por sequestrar a minha vizinha, eu vou ficar o quê? Batendo palmo, olhando? Ele falou: meu, você é boca dura, meu, você é folgado. Eu falei: não, chefe, eu tô na merda, vou responder um BO desse, tô afastado da minha tropa. Pô, tô todo ferrado, o senhor vem me fazer falar um negócio desse, ao invés do senhor chegar pra mim e falar: ô meu, parabéns, você quase morreu, tomou tiro pra caramba lá, no teu pé pegou de raspão. Pô, o cara, ao invés de vir e te dar parabéns porque você botou tua vida em risco, vem te criticar. É a mesma história desse serviço reservado que nós ficamos 2 anos, E cara. só não morreu lá nessa guerra da troca de tiro aí, porque o senhor comentou que foi descalço, né? Baleado Pô, no mas você pé. tá assistindo Não, mesmo o assistindo, podcast, hein? baleado no pé, com 2 É, canhão na mão. é. Foi lá dentro e o Isso, Charlie, né? Que tava isso. com a calibre 12, só não matou porque. Essa foi a que tava na favela, depois da troca. Então, depois da Depois da troca. troca. Essa aí, Ou seja, ela passou conseguiu toda uma situação ali. puta atenção, cara. Puta atenção. E ao invés de um comandante vir em você, te acalmar, te falar uma palavra boa, esse imbecil veio querer tripudiar em cima de mim. Eu respondi. Então, cara, é assim, ó. Eu errei ao longo da minha carreira e às vezes, ao invés de bajular, falar realmente o que eu estava pensando. Você quer ver Tem um? aquela frase, né, que a gente ouve muito dentro da PM, principalmente os praças aqui, né? Que tá na ponta da linha aí, na frente de linha, aliás, né? Você quer ser feliz ou você quer ter razão? Ah, isso aí é um. Não, Tinha que ir a terceira coluna lá Não tem a hierarquia, a disciplina, a outra coluna tinha que quer ser feliz ou ter razão. Essa coluna eu você engolir destruía. tapão e ficar quietinho. Esse perfil meu me complicou demais ao longo da. Quer ver outro exemplo que eu te dou? Eu não fiquei 2 anos infiltrado. Eu fui destruído pela imprensa, por causa de algumas operações. Tinha um propósito. O cara que mais me batia na imprensa, ele é da facção. É até hoje Eu vi isso daí no podcast você falando. Ele é até hoje de um canal forte de mídia e tal, ele é prestigiado. Esse cara é faccionado. E aí, cara, é assim, ó. Vinha aquela história, fica quieto, não compra briga, esses caras esquecem, deixa do jeito que tá. Porque eu sabia todo o planejamento que chegou naquilo. Eu sabia que aquele cara era o demônio encarnado. E o cara soltando no jornal que era santo, que foi entrujado. A gente pega o exemplo de semana passada, chama Solta que é trabalhador, Paraisópolis. Agora nós estamos vendo que agora tem internet, tem vídeo. Todas as mentiras que a mídia fez, todo mundo acreditar que a PM era um bicho e os coitados é tudo coitadinho da sociedade, hoje em dia as câmeras estão mostrando que não tem nada disso. E você entra em algumas comunidades aí, todo mundo está ao lado do crime e você é destruído se você vacilar.
O Teixeira contou uma história aqui pra nós, Capitão Teixeira, que foi lá no 36, jogaram botijão. 37. No 37. Ele falou, meu, jogaram botijão na viatura. Não, a Ele história... falou, se você contar, ele falou, você tá mentindo. Você já ouviu falar do Capitão Cato, da Rota? Tem um filho que é oficial. O Capitão Não. Cato era instrutor meu na academia. Lembra de um prédio que tinha no Parque Dom Pedro chamado Treme Treme? Sim. É. Aquele prédio gigantesco só morava. Não posso falar. Às vezes a gente generaliza, é um absurdo. É, Morava mas um tinha monte de lixo, muita- um monte de lixo lá dentro. Travesti, traficante, bandido. Pior é que tinha gente decente. Sabe por que eu te falo que tinha gente decente? Porque uma vez eu fui atender lá uma desinteligência e um dos caras que estava ali, a hora que a gente puxou de canto para conversar, era um sargento que estava com dificuldade financeira, estava morando lá. Ainda falei para ele, falei assim, cara, sai daqui que os caras vão te matar. Sai daqui, você não pode estar morando nesse lugar, cara. E ele, chefe, eu não tenho dinheiro para pagar outro lugar. Eu estou completamente quebrado e é onde eu estou conseguindo viver hoje por problema financeiro. Só que ninguém aqui sonha que eu sou polícia. Sim. Eu falei, velho, mas uma hora vai descobrir. aparecer. Alguém vai Uma hora vai aparecer. reconhecer. Ele falou para mim, nem a farda eu trago para casa. Eu lavo no quartel e deixo lá. Mas voltando, o Capitão Cato, com viatura de rota, não era do territorial, de rota, parado embaixo do treme-treme, os caras jogaram um botijão lá de cima na viatura de rota. Por sorte, onde catou, não pegou na cabeça dele. Se pega, tinha matado. Entortou a coluna da viatura. Então, a gente que é polícia operacional e vive segurança pública nesse estado, a gente sabe do que esse povo é capaz. E eu fiquei esses 2 anos no risco total. Vocês já andaram ouvindo aí as conversas em podcast, porque isso nunca foi aberto nem pela polícia nem por ninguém. Ao ponto de você mal dormir em casa, eu e os 7 que estavam comigo. E quando acabou, que o governo, de forma nojenta, prejudicou nós todos, um comandante que paga de bilão pra caramba em todo lugar aí, até hoje, na polícia, bateu nas minhas costas e falou assim, ô garoto, eu te avisei que ia dar ruim. Você sabia que isso não ia ser bom. Tipo, dando a entender que eu tava querendo me aparecer. Eu olhei pra ele, cara, e falei assim, ô chefe, Mas eu sou militar. Já tá trabalhando, A né? hora que um comandante me chama e paga uma missão, eu vou cumprir. Eu não fico perguntando. Mas é porque, vamos lá, né? Vou falar de oficial, né? Tem um salário um pouco mais melhor, né? E aí ele tá morando num lugar melhor, tá convivendo com uma classe média ali, né? Melhor, e a pessoa esquece a realidade que é hoje as coisas, mesmo que nem o TNT. Será que o cara ele não vê isso? Não, ele fica numa realidade diferente acredito da nisso. realidade verdadeira. Não, eu não acredito nisso. Eu Não. acredito que o que mais faz alguns comandantes se afastarem da realidade é a falta da vocação de ser polícia. O cara entrou por um emprego. Ele nunca quis ser polícia, não gosta. Ele vem e cumpre expediente. E uma segunda modalidade é o carreirista. Porque, assim, tem um monte de cara hoje que tá andando de coldre alongado, boina, fazendo cara de bravão, porque é o atual governo, o atual secretário. É hoje o mote da vez. Se ele tivesse ao governo anterior, onde todo mundo que era caçador era caçado, ele estava de sapatinho, calça social e fingindo que ele é estudante de direitos humanos. Nada a ver. A coisa mais procurada eram oficiais querendo fazer curso de direitos humanos para dar aula nos cursos de direitos humanos. Porque isso daria a ele a ascensão na carreira. Entendeu? Então, é assim, o carreirista, ele é camaleão. E dá aula no ZAP, né? Que a gente recebia aula de ZAP, porra, a gente vivia uma realidade na rua, aí ficava lá sobre aulinhas de direitos Meu amigo, humanos teve um oficial lá, recentemente que foi dar uma Difícil. palestra aí num lugar, não vou falar aqui que ele vai saber quem é. Ele foi falar que ele trabalhou infiltrado. Cara, para, mano. Não conta mentira, não rouba coisa dos outros. E hoje não tem como esconder. Porque o cara fala uma coisa, alguém tá falando, viu, é mentira, e fica feio. Não, você imagina. Vai bater a bunda lá no TJM lá, que ele vai ver o que é ser Esse cara infiltrado. não é TJM, porque ele não tem ocorrência, ele nunca é chamado lá.
Você imagina se as coisas que eu falo fossem mentira hoje, no Então você Brasil, tava apanhando. a hora que o Siqueira tivesse entrado? É. Ele ia falar, ô Jeff, lembra aquele negócio que você tava falando de Campinas? Tudo mentira, Na irmão. verdade, Eu tava lá. não, né? Eu tava lá. Não tem como, cara. Não tem como. Tem um mentiroso aí de internet, que eu não vou falar também o nome. Cara, o Rota em Peso tá falando mesmo, esse cara é muito cara de pau, mano. A gente tava lá, ele não chegava perto do pelotão. Ele tinha medo. E outra, é o que fala, né? Mas Tem é muito... porque hoje é a bola da vez isso, né, meu? Tipo assim, ao mesmo tempo que os podcasts, né, começaram a mostrar a realidade do policial, Também né, abre o espaço pra mentira. É. oportunista tá ali pra, porque, até que- por questões aí É o que fala, né? O políticas, né? podcast criou muito o matador do podcast, né? Mano. É. Entendeu? E vamos supor que nem eu que não Muito sou militar, mas mentiroso, né? tô no meio do militarismo desde 2009, tem umas coisas que você escuta e fala, meu, é impossível. Né? Tem coisa que não existe. Só que o povo gosta, né? Eu tenho